5 coisas que aconteceram após a morte de Jesus, que você provavelmente não sabia. Assista até o final para compreender essa história fascinante. Não saia desse vídeo e não esqueça de curtir o vídeo. Número 1. Ocorreu um terremoto, a criação reagiu de maneira profunda à morte de Jesus. É mencionado que a terra estremeceu e as pedras se quebraram. A própria natureza ressentiu-se da morte do Filho de Deus. Mateus registra que a terra tremeu e as pedras se partiram. Essa descrição sugere que é uma resposta importante da terra aos acontecimentos celestiais na cruz. Número 2. Os sepulcros foram abertos. Mateus relata um evento que não aparece nos outros evangelhos. Os sepulcros foram abertos e muitos corpos dos santos que haviam falecido foram trazidos de volta à vida. Após ressuscitarem, emergiram dos sepulcros, dirigiram-se à cidade santa, Jerusalém, e apareceram a várias pessoas, em Mateus, capítulo 27, versículos do 52 ao 53. Terremotos podem causar danos a sepulcros, visto que eram feitos de pedra. A ressurreição dos corpos pode ser considerada uma ação direta de Deus, sugerindo que Ele esteve por trás do terremoto. Considerando as características geológicas da Palestina, que passa por uma importante falha sísmica, um terremoto não seria algo extraordinário. Contudo, associado à abertura dos sepulcros, isso se torna um testemunho relevante da crucificação de Jesus. Um novo tremor de terra logo anunciará um evento divino, ainda mais significativo: a ressurreição de Jesus. O único relato de Mateus sobre esses fatos destaca a superação da morte que o sacrifício de Jesus na cruz proporciona. Os ressuscitados são descritos como aqueles que haviam adormecido, uma expressão frequentemente utilizada no Novo Testamento para referir-se aos que morreram, mas cuja eternidade está garantida. Assim como a testemunha inicial, a ressuscitação sobrenatural desses corpos santos e suas aparições em Jerusalém testemunham de forma impressionante a obra de Jesus na cruz e, posteriormente, sua ressurreição. O termo santos provavelmente se refere a figuras virtuosas do Antigo Testamento, heróis e mártires da história de Israel, escolhidos para testemunhar esses eventos de maneira milagrosa. Sua presença diante do povo em Jerusalém ratifica a eficácia do sacrifício de Jesus na cruz. Isso antecipa o ensino de Paulo sobre Jesus como as primícias dos que faleceram. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos do 20 ao 23, lemos: "Mas, como as coisas realmente são, Cristo de fato ressuscitou dos mortos, tornando-se as primícias, ou seja, o primeiro a receber um corpo incorruptível e eterno, antecipando a ressurreição dos que haviam adormecido. Assim como a morte entrou no mundo por meio de um homem, a ressurreição também tem sua origem em um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um em sua própria ordem. Cristo, as primícias, e em seguida, os que pertencem a Cristo na sua vinda. Os ressuscitados representam um prenúncio da ressurreição que todos os crentes devem esperar. Com a morte de Jesus, um novo tempo teve início, um tempo em que a morte foi vencida pela morte. A ressurreição para a vida eterna tornou-se uma realidade, mas é importante ressaltar que só após a ressurreição de Jesus é que os que estavam sepultados foram levantados e entraram em Jerusalém, onde apareceram a muitos. A Bíblia não especifica se esses santos ressuscitados morreram novamente ou ascenderam ao céu com o Senhor Jesus. A morte do Filho de Deus alterou a própria essência da criação. O famoso pregador Charles Spurgeon observou que os corações humanos não reagiram aos lamentos do Redentor em agonia enquanto as rochas responderam. Elas se partiram. Embora ele não tenha morrido pelas rochas, estas demonstraram ser mais sensíveis que os corações daqueles por quem ele derramou seu sangue. É preferível entender que Mateus quis que percebêssemos que o terremoto aconteceu no dia da crucificação de Jesus,
e novamente no dia em que ele foi revelado como ressuscitado. O poder da nova vida foi tão intenso que trouxe de volta algumas das almas que haviam partido. Este é um dos trechos mais incomuns do Evangelho de Mateus. O autor não fornece muitos detalhes e não temos conhecimento de tal ocorrência através de outras fontes. O terceiro ponto a ser destacado é que o véu do templo foi partido ao meio. Em Mateus, capítulo 27, versículo do 50 ao 51, Jesus, gritando novamente com uma voz forte e cheia de agonia, entregou seu espírito de forma voluntária, liberando sua essência do corpo em conformidade com o plano do Pai. E logo em seguida, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima para baixo. A terra estremeceu e as rochas se fragmentaram. O véu que envolvia o templo foi rompido em dois. Essa cortina era o único elemento do templo que separava a área sagrada da parte mais sagrada, simbolizando a distância existente entre Deus e a humanidade. Em Atos 6:7 está escrito que, nos tempos da igreja primitiva, muitos sacerdotes se tornaram fiéis. Pode ser que a visibilidade do véu rasgado tenha revelado a vasta obra de Jesus a eles, tornando essa informação amplamente conhecida. Hebreus, capítulo 9, versículos do 1 ao 9, menciona que no templo havia um véu que separava o Santo dos Santos, onde a presença de Deus habitava, da parte do templo acessível aos homens. Em Hebreus, capítulo 9, versículos do 1 ao 3, diz: Na verdade, a primeira aliança estabeleceu regulamentos para o culto e para o santuário terrestre. Uma tenda foi erguida, a primeira seção, onde se encontravam o candelabro e a mesa com os pães, é chamada de lugar santo. Além do segundo véu, havia uma outra tenda, a interna ou segunda, conhecida como o Santo dos Santos. O livro de Êxodo explica que esse véu espesso era confeccionado com fios azul, púrpura, carmesim e linho torcido. Agora, Cristo ocupa a posição de nosso sumo sacerdote supremo, e como fiéis em sua obra redentora, participamos desse sacerdócio elevado. Através dele, temos a permissão de entrar no Santo dos Santos. Em Hebreus capítulo 10, versículos do 19 ao 20, afirma: Temos plena confiança para adentrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que foi aberto para nós, através do véu que representa seu corpo. Quando consideramos essa cena, vislumbramos a carne de Jesus sendo dilacerada por nós, assim como ele rasgou o véu em nosso benefício. O livro de Hebreus oferece uma explicação profunda e inspiradora sobre o significado do véu rasgado. A cortina que sempre esteve no templo lembrava de maneira constante que o pecado separa o ser humano da presença divina. O fato de que a oferta por pecados era feita anualmente, juntamente a diversas outras ofertas diárias, ilustrava claramente a impossibilidade de expiar ou eliminar o pecado apenas com sacrifícios de animais. Graças ao que Jesus Cristo realizou na cruz, as barreiras que antes separavam Deus e a humanidade foram destruídas, permitindo-nos aproximar de Deus com confiança. Em Hebreus capítulo 4, versículos do 14 ao 16 diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que passou pelos céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos firme a nossa confissão, pois não temos um sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim um que, assim como nós, enfrentou tentações em todas as situações, mas sem pecado. Por isso, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, para que possamos receber misericórdia e encontrar graça para auxílio em tempos difíceis. O corpo de Jesus foi rompido assim como o véu, simbolizando que agora temos acesso a Deus com ousadia. Temos um sumo sacerdote que ministra nos céus para assegurar que os crentes tenham pleno acesso. No momento da morte de Cristo, a pesada cortina que separava os dois principais compartimentos do templo foi rasgada de maneira sobrenatural,
de cima para baixo. A morte do Filho de Deus também foi acompanhada por grandes tremores na terra, como se houvesse uma profunda ligação emocional entre a criação inanimada e seu Criador. Quarto ponto. Uma escuridão envolveu toda a terra. Em Mateus capítulo 27, versículo 45, lemos: Da sexta hora até a nona houve trevas sobre toda a terra. Uma densa escuridão cobriu a região. A profecia de Amós 8:9 se cumpriu. E naquele dia, diz o Senhor Deus, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em pleno dia. Embora Cristo tenha sido frequentemente solicitado a revelar um sinal do céu, agora um fenômeno se manifestou, mas que simbolizava a cegueira espiritual que eles experimentavam. Naquele momento da tarde, que correspondia ao meio-dia, a escuridão persistiria até às 3 horas. Esse fenômeno sobrenatural surgiu quando o sol estava em seu pico de brilho, oportunidade em que a lua estava cheia. Portanto, não poderia ser resultado de um eclipse, pois a lua não pode bloquear a luz solar em sua fase cheia. A intervenção imediata de Deus não trouxe apenas essa escuridão. No contexto da época, o conhecimento astronômico era primitivo. Além disso, Fon registrou um terremoto que se conecta intimamente a esses eventos mencionados nas Escrituras. A criação não poderia ofuscar a terra diante de seu Criador. Portanto, o sol ocultou seus raios para não presenciar os atos ímpios. A escuridão que ocorreu em um momento tão crucial pode ter múltiplos significados. Primeiramente, na antiguidade, a escuridão era frequentemente associada ao luto. Também estava ligada ao falecimento de grandes figuras. Tanto os gentios quanto os judeus poderiam interpretar essa treva como um sinal cósmico relacionado à morte de um rei. Ademais, a escuridão simbolizava o juízo divino. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos, ou seja, aqueles que já haviam partido, foram ressuscitados e, após sua ressurreição, saíram dos túmulos e apareceram na Cidade Santa, Jerusalém, manifestando-se para muitos. Mateus, capítulo 27, versículos do 52 ao 53. Número 5. O soldado responsável pela execução percebeu que ele era inocente. O centurião e seus companheiros, que estavam vigiando Jesus, testemunharam o terremoto e os eventos que se desenrolavam, ficando aterrorizados e repletos de temor, exclamando: de fato, este era o Filho de Deus. Mateus, capítulo 27, versículos do 53 ao 54. A função de um centurião era assegurar que a crucificação fosse realizada de maneira adequada e sem problemas. Geralmente, ele liderava um grupo de 100 soldados. Durante a crucificação, ele era um soldado experiente, cuja bravura e inteligência o levaram a ascender nas hierarquias. Ele precisava ter uma postura firme e eficiente para se destacar na sua posição. Esse homem estava sujeito às ordens dos superiores. O cerimonial da crucificação de Jesus foi tão impactante que até um centurião romano endurecido reconheceu que ele era o Filho de Deus. Essa percepção revelava que Jesus era inocente do crime pelo qual estava sendo crucificado. O centurião provavelmente experimentou uma mistura de sentimentos. Acabara de perceber que havia supervisionado a morte de um homem inocente. Suas palavras não eram murmúrios de um recruta assustado ou as hesitações de um conscrito facilmente dominado. Tratavam-se das conclusões de um veterano, um homem que presenciou muitos outros chegarem a fins trágicos e era responsável por levá-los à morte. Este centurião estava ciente do forte julgamento dos líderes religiosos judeus que condenaram Jesus por blasfêmia. O governador, Pôncio Pilatos, havia corroborado essa condenação, mas o centurião rejeita essa sentença e reconhece a reivindicação de Jesus. Por que isso acontece? Porque as evidências a favor de Cristo eram esmagadoras. Embora certamente tenha supervisionado muitas penas de morte, essa execução foi única. O que ele viu?
Os episódios do julgamento e da crucificação de Jesus formaram uma evidência convincente. Poderia ser a resposta de Jesus à injustiça imposta pelo seu próprio povo, desde a prisão até os julgamentos. Ou talvez a resposta de Jesus à brutalidade que sofreu pelas mãos do centurião e de seus homens. É impossível não considerar a dignidade com que Jesus enfrentou a multidão que clamava por sua condenação, agindo como um cordeiro manso diante de seu executor. As Escrituras não registram qualquer resposta de Jesus aos gritos do povo. Em Marcos, capítulo 15, versículos do 11 ao 15, informa: os principais sacerdotes incitaram a multidão para que pedisse a libertação de Barrabás. Pilatos perguntou novamente: o que farei então com aquele que chamais de rei dos judeus? Eles gritaram novamente: crucifica-o. Mas Pilatos indagou: por quê? Que mal fez ele? E eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Assim, Pilatos, que desejava agradar a multidão, libertou Barrabás e, após fazer Jesus ser flagelado, entregou-o para ser crucificado. Sua preocupação era com a misericórdia por eles, não com sua própria segurança. A compaixão de Jesus em relação ao povo que o rejeitou e aos soldados que o crucificaram, incluindo o centurião, é demonstrada em suas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. E lançaram sortes, dividindo suas vestes entre si. Pequenos grupos observavam, até os governantes zombavam e escarneciam, dizendo: ele salvou outros, deixe-o salvar a si mesmo, se realmente é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Os soldados também debandavam, oferecendo vinagre e fazendo provocações. Se você realmente é o rei dos judeus, salve-se. Havia também uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se e a nós. Enquanto as vestes de Jesus eram sorteadas, sua preocupação era pela misericórdia deles, não pela sua autoproteção. Que declaração impactante! Em Mateus, capítulo 27, versículos do 35 ao 36, relata: quando o crucificaram, dividiram suas vestes entre si, lançando sortes. Então, sentando-se ali, começaram a vigiar sobre ele, prevenindo qualquer tentativa de resgate. Se ainda assim o centurião não se convenceu, ele testemunhou algo mais: a resposta da criação. Com certeza, o centurião ficou atordoado ao presenciar eventos tão dramáticos nas últimas horas de Cristo, uma experiência que ele nunca tinha vivenciado antes. Teve um impacto quase inimaginável sobre ele. O centurião viu, ouviu e sentiu todos os acontecimentos da crucificação e morte de Cristo. Como resultado, ele e seus soldados ficaram profundamente assustados. Apesar de terem aprendido a controlar o medo, estavam agora diante do terror absoluto. Esse amor poderoso demonstrado na cruz é capaz de tocar corações, até mesmo o de um soldado profissional. De morte à vida. Há um ditado que afirma que o chão é sempre nivelado diante da cruz. Foi assim no primeiro século e continua a ser hoje. Os pés da cruz são onde todos, independentemente de sua posição social, encontram um espaço igualitário para se ajoelhar e abraçar o Cristo que morreu por eles. De fato, este é o Filho de Deus. Ouvimos e cremos. A jornada não deve terminar aqui. Devemos ter a paixão de conhecê-lo mais a fundo, que essa mesma chama arda em nossos corações, para que possamos conhecer de maneira genuína aquele que nos amou e se entregou por nós. Não podemos deixar de pensar em como o encontro com Jesus impactou a vida dos soldados. Eles se tornaram cristãos. Segundo tradições, o nome do centurião seria Longinos, e ele teria se tornado um devoto seguidor de Jesus, pregou o Evangelho e morreu como mártir. Isso é apenas uma suposição. Não temos certeza se ocorreu, mas sabemos que a verdade tem um jeito de tocar o coração de uma pessoa.
A cruz de Jesus possui o poder de transformar vidas. O centurião começou como um oficial romano supervisionando uma crucificação, mas terminou o dia reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Jesus já havia tomado a iniciativa de salvar. Cristo morreu por você. Agora é a sua vez. Jesus entregou sua vida para que pudéssemos recuperar a nossa. Ele morreu como nós, para que pudéssemos viver como Ele. Ele não apenas agradou ao Pai, mas também nos conquistou como seu prêmio, assumindo o lugar da humanidade. Jesus passou pela dor da separação do Pai. Embora isso tenha sido terrível, cumpriu o amoroso plano de redenção de Deus. Algumas pessoas consideram isso um mito ou, na melhor das hipóteses, uma narrativa teológica. Todos esses são episódios únicos que testemunham os atos incomuns de Deus na história humana. São relatos extraordinários que confirmam a veracidade do Evangelho e a mudança que o amor de Cristo pode trazer. Se esse conteúdo foi valioso para você, peço que me ajude se inscrevendo aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Assim você não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos expandir nosso entendimento e iluminar mais nossas mentes. Agradeço por sua presença e que Deus o abençoe.